Por que Jesus morreu? Para quem Jesus morreu? E por quem Jesus morreu? Nesse vídeo eu vou responder a segunda pergunta: para quem Jesus morreu? E para responder a essa questão, nós precisamos lembrar que os sacrifícios do Antigo Testamento eram oferecidos a Deus. Quando um hebreu da Antiga Aliança oferecia algum animal em sacrifício, esse animal era oferecido a quem? Obviamente, era oferecido a Deus. E Cristo, então, realizou por nós um sacrifício a Deus. Olha o que nos diz Hebreus 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Cristo ofereceu-se a Deus. A sua morte, então, foi uma morte oferecida, realizada para Deus. Algumas pessoas acham de forma equivocada que Cristo morreu para repagar uma dívida que tínhamos com Satanás. Então, Cristo pagou agora Satanás e agora podemos ser livres das garras do leão. Mas só que não é esse o sentido. Cristo não morreu para satisfazer o diabo ou para pagar algo para Satanás. Não é isso. Na verdade, Cristo morreu para Deus, porque a nossa dívida era para com Deus. E ao morrer, ele então apaziguou, aplacou a ira de Deus que era destinada a cada um de nós. Esse é o significado da propiciação. Olha o que nos diz 1 João, capítulo 2, versículo 2. Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. O que significa propiciação? Propiciação é um sacrifício que aplaca a ira de Deus. Ou seja, o Senhor, na sua justiça, ele derrama a sua ira sobre os seres humanos pecadores, e todos nós, sem Cristo, somos alvos dessa ira, mas Cristo ofereceu um perfeito sacrifício para que a justiça de Deus fosse satisfeita e a sua ira então não fosse derramada sobre nós. É claro que nós não podemos ter em mente aquela imagem equivocada de que Deus está irado, está bravo e do lado dele ali está o seu filho, calmo, tranquilo, sereno, tentando acalmar o seu pai, como se o desejo do pai ali fosse nos mandar para o inferno, né? Então ali o filho apazigua o pai e diz assim: não, pai, fica tranquilo aí que eu vou morrer no lugar daquela gente pecadora. Então vem o filho, morre por nós, e aí o pai fica calmo, então diz: então tudo bem, agora eu vou salvar esse pessoal. Claro que não é essa a imagem, não é essa a ideia é completamente equivocada, até porque a Bíblia diz que o Pai nos amou, Deus o Pai nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós, conforme lemos em João capítulo 3, versículo 16, e nos diz também em 1 João 4, versículo 10, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então sim, Deus nos amou, foi o amor de Deus que levou Cristo a morrer naquela cruz. Deus o Pai nos amou, o Filho também nos amou, por isso que aquele sacrifício foi realizado por nós. Conforme nos explica o teólogo britânico John Stott, Deus não nos ama porque Cristo morreu por nós, é o contrário, Cristo morreu por nós justamente porque Deus nos ama. Então veja, na cruz Deus entregou-se a si mesmo para nos livrar dele mesmo. É isso mesmo, nós somos livres do próprio Deus, da ira de Deus. Romanos 5, versículo 9, diz que nós somos salvos
da ira de Deus. Então, num sentido mais profundo, Jesus nos salvou de Deus, da ira de Deus. Por isso que um pouco antes da sua morte, o Senhor Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Quando Jesus ora para que o Pai ali passasse o cálice ali era o cálice da ira de Deus. Várias passagens do Antigo Testamento falam do cálice da ira de Deus. Por exemplo, o Salmo 75:8 declara que Deus tem em sua mão um cálice de ira que ele derrama sobre os ímpios. Então, quando Cristo foi à cruz e o cálice da ira de Deus não foi desviado sobre ele, pelo contrário, foi derramado plena e completamente sobre ele. Isso significa que o Cordeiro Santo de Deus bebeu do cálice do furor divino para que nós não o bebêssemos. A ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho para que não fosse derramada sobre nós. A maldição da lei recaiu sobre Jesus para que não recaísse mais sobre nós. A nossa culpa foi jogada sobre ele. Ele tomou o nosso pecado e ele assumiu sobre si todo o furor de Deus para que agora nós fôssemos completamente salvos e libertos, e agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Você não precisa mais experimentar da santa ira de Deus. Você não precisa mais sofrer o juízo divino, o castigo eterno. Você não precisa. Basta você crer em Jesus como Senhor e Salvador, entregar a sua vida a Ele e crer que o sacrifício dele é suficiente para a sua redenção eterna. E assim você não sofrerá nunca mais, jamais, a ira de Deus, porque Cristo já morreu para Deus e já satisfez completamente a justiça de Deus. Louvado seja o Senhor.